Fala galera, bem-vindos a mais um NPcast. Você que está nos ouvindo aí nas plataformas ou então nos assistindo no YouTube, é bem provável, você clicou no link aí, você já sabe quem é, mas eu tenho aquela nostalgia e ainda escuto muito rádio, então eu vou fazer aqui, vou passar uma vergonha aqui com vocês que eu nunca passei antes, vou fazer uma trilhazinha e a gente vai abrir nesse convidado que é um dos mais ilustres que eu já recebi aqui nesse NPcast. Então vamos lá. Bem-vindo, meu amigo Milton Jung. Pô, você é craque, hein, viu? Cara, anos, você é né, craque cara? nisso. Eu não sabia desse seu talento. Eu conhecia só outros talentos seu, mas esse aí eu não conhecia. Com essa trilha também, com essas 3 letras Nossa, musicais que formam a CBN, Muito que é a bom. rádio onde eu tô lá desde 1998 e que transformou isso também numa tremenda marca, né? Vocês que Exatamente. trabalham muito com marcas, esse sinal sonoro é a marca da CBN. Exato. E pode ser tocado em qualquer ritmo e as pessoas reconhecem como CBN. Isso é Sempre. muito impressionante. Sempre. Eu queria te dar as boas-vindas, uma honra para mim. Eu sou comunicador formado, mas não sou jornalista, então eu peço um pouco de paciência aqui para você que é o mestre Isso, Rafael. da Vai comunicação lá. e do Imagina. jornalismo. Prazer é todo meu estar aqui com você. Muito Adoro bom. falar sobre temas ligados à comunicação, à liderança, enfim. Para mim é sempre um prazer poder compartilhar isso. Acho que o grande barato de você fazer ou ter algum domínio na comunicação é poder transmitir esse conhecimento. Então, Legal. assim, estou sempre aberto para conversas, para qualquer tipo de assunto que eu me sinta à vontade para falar. Porque o fato de eu estar à frente do microfone, e muitas vezes eu entrevisto pessoas das mais diferentes áreas, não me faz um conhecedor daquelas áreas. E eu tenho que tomar cuidado com isso também. Legal. Para não me aprofundar em assuntos que eu não tenho essa profundidade. Mas onde eu puder navegar, Boa. eu vou navegar. Então vamos navegar. Eu geralmente convido pessoas aqui que têm décadas de experiência e você tem... O que eu tenho de idade, não vou entregar aqui o ouro nosso, mas o que eu tenho de idade você tem de carreira. Você começou em 84. Eu tenho Foi 40 anos de jornalismo Isso. completados no dia 10 de agosto de 2024. Top. E eu tenho 41 anos, então é praticamente a mesma tempo de vida e tempo de carreira. Eu queria que você, por mais que a maioria, quase todo mundo aí já te conhece, principalmente quem é do marketing, comunicação, jornalismo, mas que você contasse um pouco da sua trajetória. Eu disse que eu tenho 40 anos de jornalismo, mas essa é a data oficial do jornalismo. Porque eu entrei oficialmente na redação no dia 10 de agosto de 94, na Rádio Guaíba de Porto Alegre. Agora, a minha vivência no jornalismo é desde muito pequeno. Eu sou filho de jornalista, afilhado de jornalista, sou sobrinho de jornalista. Então imagina que todos esses jornalistas à minha volta, desde pequeno, me levavam para dentro das redações. Meu pai trabalhou durante 60 anos numa emissora de rádio em Porto Alegre e ele me colocava no lugar sagrado dos locutores, que era o estúdio. Numa época em que estúdios só cabiam as grandes vozes e ninguém mais podia ficar lá dentro. E meu pai fazia o noticiário, o principal noticiário do Rádio Gaúcho, na Rádio Guaíba de Porto Alegre, que era o correspondente Renner, uma síntese noticiosa. Nacionalmente, a principal síntese noticiosa que se tem era o Repórter Esso, a mais tradicional. E no Rio Grande do Sul era o correspondente Renner apresentado por um cara que tem o mesmo nome que o meu, não por minha culpa, por culpa dele, Milton Ferretti Jung, eu sou júnior. E dentro dessa nossa conversa, ele me levava para o estúdio, então ele fazia o noticiário, era mais ou menos assim, William Bonner fazendo o Jornal Nacional com o filho sentado ao lado. E as pessoas ficavam em volta do estúdio assustadas com aquilo, porque naquela época era inimaginável que alguma outra voz, algum outro ruído surgisse em meio a uma transmissão. Coisa que hoje é totalmente aceitável. Né? Houve uma mudança, uma transformação tremenda, mas naquela época não. E eu ficava ao lado do meu pai durante os 10 minutos da síntese noticiosa em profundo silêncio. Eu quase não respirava, porque eu sabia que aquilo ali era algo sagrado. E foi importante, porque eu comecei, naquele momento, muito pequeno, a respeitar o microfone e entender que todo mundo tem o seu tempo certo no microfone. E que o impacto do que você faz naquele microfone, ele é muito grande. Então eu era pequenininho, eu já vivia o jornalismo. De vez em quando meu tio me roubava lá da redação de rádio e me levava para o andar de baixo, onde funcionava o jornal. Era tudo dentro da companhia jornalística Caldas Júnior.
lá em Porto Alegre, que era mais tradicional na época. E ele me levava para as rotatórias, porque ele fechava o jornal aos finais de semana e ele me levava para ver o jornal rodando. Então você imagina uma criança pequena olhando tudo aquilo. Eu fui me apaixonando pela profissão e acabei seguindo esse caminho. Então desde muito pequeno eu vivo o jornalismo, apesar de ter oficialmente 40 anos. E aí sim, vou para a faculdade, eu até tentei seguir uma outra carreira, que era de professor de educação física, mas o fato é que o jornalismo me conquistou. Fiz a faculdade, passei na PUC do Rio Grande do Sul. Meu primeiro emprego foi sem salário remunerado, que era um estágio na Rádio Guaíba de Porto Alegre, evidentemente onde meu pai trabalhava, ele que me possibilitou aquilo, mas não remunerado, para fazer o programa que era o programa dos meus sonhos. Porque eu gostava muito, como eu te disse, tentei ser professor de educação física, eu gostava muito de esporte, eu pratiquei esporte muitos anos, 13 anos joguei basquete, e eu adorava aquilo que nós chamávamos na época de esporte amador. E lá na Rádio Guaíba de Porto Alegre havia o único programa de esporte amador no Rio Grande do Sul, que era o Esporte Amador na Guaíba. E apresentado, produzido pelo Pucialdi, Alexandre Pucialdi, que hoje é coach de natação e às vezes comentarista na Sport TV de natação. E o Alex Pucialdi criou aquele espaço, fazia aquele programa sozinho e eu fui para ajudá-lo. Como um estagiário, foi como eu comecei lá no jornalismo, como estagiário desse programa. Depois ele foi embora, trocou de emissora, eu assumi o programa. E aí, num determinado momento, quando eu me formei, no ano seguinte, fui chamado pela rádio e disseram o seguinte: agora você virou gente grande, então você não vai mais fazer esporte amador, agora você vai trabalhar no futebol. Porque eles precisavam de pessoas para trabalhar no futebol, que era o que remunerava. Sim. E aí eu passei a fazer reportagem de campo no futebol. E dali segui minha carreira, fui depois para o departamento de jornalismo, passei pelas mais diversas redações de jornal, rádio jornal, telejornal, web jornal. Eu vim para São Paulo em 91, para trabalhar na TV Globo, depois eu fui para a TV Cultura, Rede TV, Portal Terra e estou na Rádio CBN desde 1998. Que trajetória. Que história. Enfim, passei por vários lugares, escrevi em revista, jornal, etc. Tive várias experiências e sou muito grato pelas oportunidades que eu conquistei. Boa, que bom. Milton, eu queria começar falando da importância do jornalismo, do verdadeiro jornalismo, né? Com essa enxurrada de informações que a gente vem recebendo, com pessoas aprendendo coisas em grupos de WhatsApp, tomando muita coisa como verdade. Como que as pessoas, no dia a dia, elas podem desenvolver um pensamento crítico? O que vocês, jornalistas profissionais, podem ensinar para essas pessoas não profissionais a como saber filtrar aquilo que faz sentido ou que não faz? São aspectos diferentes. O pensamento crítico precisa ser desenvolvido independentemente se você é um criador de conteúdo ou não. O pensamento crítico é talvez a maior habilidade que nós podemos desenvolver nos dias de hoje. Especialmente no momento que estamos vivendo agora, completamente impactados por uma nova tecnologia que nós não sabemos para onde vai. E eu estou me referindo à inteligência artificial generativa. Somente com o desenvolvimento do pensamento crítico nós vamos saber sobreviver nesse processo. Isso é um aspecto. Então, o pensamento crítico precisa ser desenvolvido na escola, dentro de casa, no cotidiano. As empresas precisam se preocupar com seus colaboradores para identificar se eles são apenas copiadores ou se eles são pensadores. E isso a gente vai precisar desenvolver de qualquer maneira se queremos realmente evoluir. Se não, ficaremos à mercê de uma tecnologia que aí está e aqueles que pensam criticamente é que vão se destacar no mercado. Quanto ao desenvolvimento de conteúdo, esse é um outro aspecto. E eu gosto sempre de dizer o seguinte: nós vivemos, evidentemente, num cenário bastante complexo da comunicação. Até alguns anos, os veículos de comunicação tradicionais tinham o monopólio da verdade. A verdade estava naquilo que se noticiava no jornal, no rádio, na televisão. À medida que as tecnologias digitais surgiram, abriram-se novas oportunidades. E aí, quero dizer o seguinte: ainda bem que foram abertas novas oportunidades, porque a verdade deixou de ser um monopólio apenas de um grupo. A verdade passou a estar na mão de todas as pessoas. A sua verdade
hoje pode ser transmitida para onde você quiser, utilizando as plataformas digitais. Eu lembro que no meu tempo de faculdade, eu não tinha a menor condição de fazer um programa de rádio. No máximo, eu gravaria no estúdio da faculdade, numa fita cassete, que não teria distribuição. Ia passar de mão em mão, talvez, para alguns amigos que ouviriam e morreria ali. Hoje, da sua casa, com um celular, você pode produzir um programa de rádio. Você pode produzir um programa de televisão. Você faz vídeos, coloca na rede e distribui para todo mundo. Depende da sua capacidade, da sua condição de engajamento, mas a oportunidade está aí. Qualquer pessoa pode produzir conteúdo. Isso é ótimo, porque a verdade foi democratizada. A questão é, e aí eu volto para aquele ponto que você me perguntou lá no início. A questão é a seguinte: todos nós ganhamos esse direito, mas não percebemos ainda, boa parte de nós, os deveres que nós temos. Lembra quando eu falei para você que eu era pequenininho e eu olhava para o microfone onde meu pai falava e ali eu aprendi a respeitar o microfone? Sim. Muitos de nós que desenvolvemos conteúdo não entendemos esse poder que temos. O que nós falamos diante de um microfone, o que nós produzimos numa rede social, o que você faz num podcast ou num videocast, pode ter impacto e pode transformar pessoas. Pode transformar para o bem ou pode transformar para o mal. O fato de não termos esta visão faz com que muitas vezes as pessoas digam o que acham que deve ser dito, sem perceber o que vai gerar no outro. Isso é muito perigoso. E talvez seja o grande perigo que nós temos. Por isso, e aí volto e sintonizo com o que você pensa, é preciso se desenvolver um pensamento crítico e perceber a responsabilidade que nós temos no momento que desenvolvemos um conteúdo. Não dá mais para achar que estou dizendo qualquer coisa na rede social e tanto faz. E é muito curioso, e me desculpa se eu vou estendendo a minha fala, mas eu sou um cara que vivo ao lado do microfone há tanto tempo, e tinha uma curiosidade que eu não te contei. Lá na época em que eu assistia meu pai falando no microfone e eu não podia, ou eu mal podia respirar, eu olhava para o microfone e pensava, um dia eu vou falar nesse microfone. E aí quando o dia surgiu eu não parei de falar mais. Por isso eu acabo estendendo mais do que devo na minha fala. Ótimo. Mas enfim, mas onde eu queria chegar aqui é o seguinte, é muito curioso, porque muitas vezes você recebe uma crítica veemente, violenta, desproporcional de alguma coisa que você faz. Em alguns casos, você, e aí eu estou falando de mim próprio, eu respondo ou eu pergunto para a pessoa algo sobre aquilo que ele me escreveu. E é muito curioso como muda o tom da fala daquela outra pessoa. Não é uma regra, mas acontece. Acontece porque talvez aquela pessoa não tenha percebido o que significou a palavra que ela colocou lá em relação ao meu trabalho. Então, quando você começa a dialogar com as pessoas, você percebe que muitas vezes as pessoas fazem uma crítica violenta e virulenta sem perceber o impacto que ela gera. Quando começam a ter essa percepção, elas mudam a forma de atuar. Elas começam a entender melhor. Essa educação comunicacional, ela se faz necessária. E ela precisa ser construída dentro de casa, nas conversas no início da vida com seus filhos, nas escolas, em todas as instituições. É fundamental que a gente esteja à frente desse processo, orientando as pessoas para que elas compreendam. Eu não dou o jogo como perdido, porque eu tenho a visão de que se nós conseguirmos fazer com que uma pessoa mude a forma de agir diante de um microfone e passe a respeitar o outro e usar o microfone para transmitir conhecimento, nós já estamos ganhando esse jogo. Muito bom, mas, ô Milton, e a minha liberdade de expressão? Eu tenho o microfone aqui, eu posso falar o que eu quiser, né? E aí? Pode mesmo, e é responsável por tudo que você falar no seu microfone. Show, é essa consciência que nós temos de ter. Eu tenho liberdade de expressão para dizer o que eu quero dizer. Às vezes as pessoas me perguntam, pelos 2 programas que eu apresento lá na Rádio CBN, eu apresento o Jornal da CBN, que é um programa que vai ao ar pela manhã, das 6 às 10 horas da manhã, falo para todo o Brasil dos mais diversos assuntos. E o outro programa é o Mundo Corporativo, que eu apresento uma vez por semana, vai ao ar aos sábados, gravo às quartas-feiras. São 2 programas em que eu posso falar o que eu penso, o que eu quero. Então você pode criticar qualquer pessoa?
Desde que eu tenha argumentos para isso. Uhum. Desde que eu tenha sustentação para essa crítica. A crítica pela crítica, a generalização. Quer ver uma coisa que acontece? E é muito típico, eu tenho certeza que você que está nos acompanhando aqui passa por esse cenário e já deve ter agido assim muitas vezes. Sai no noticiário um fato qualquer aí de um político que tenha se envolvido em alguma falcatrua. Primeira coisa que você diz assim, político é tudo ladrão. É a coisa mais senso comum que nós temos. Uhum. E vamos lá, não é verdade. Se político fosse tudo ladrão, a gente não teria se desenvolvido no país como nós nos desenvolvemos. Boa parte das conquistas e liberdades, inclusive de expressão, que se conquistou no Brasil, é porque há políticos que fazem trabalhos que atendem às necessidades, às demandas da sociedade. Sem a política, você não tem vida pública. Sem a política, você não tem o debate público. Então, não é... Quando você generaliza, você já erra no primeiro momento. E esse é um cuidado que nós devemos ter. Porque é muito fácil, e eu sei que tem muito apelo, se eu fizer um discurso neste tom. Uhum. Haverá engajamento. E esse é um ponto importante. Quando você me perguntou ali atrás sobre qual é o ensinamento que o jornalista profissional pode dar a essas pessoas que desenvolvem conteúdo. Eu quero dizer qual é o ensinamento que o jornalista tem que ter diante deste cenário. Por quê? Muitos de nós, jornalistas, impactados pela audiência desta concorrência, acaba também desvirtuando a sua atuação e agindo da mesma maneira, abrindo mão de valores que nós não poderíamos e não deveríamos abrir. Uhum. Todas as vezes que eu, como jornalista profissional, me equiparo a qualquer pessoa que abre o microfone e diz o que pensa, a maior barbaridade, apenas em nome do engajamento, eu deixo de ser o jornalista e eu faço um desserviço à sociedade e ao jornalismo. Então são cuidados que nós devemos ter, porque muitas vezes nos iludimos com a audiência. Uhum. E isso é um grande risco. Nós não podemos abrir mão de determinados valores em nome da audiência. Eu tenho absoluta certeza que se eu fizesse um programa, não na Rádio CBN, porque a Rádio CBN não me daria espaço para fazer esse programa, mas com críticas veementes, ataques a determinados setores e pessoas, eu teria uma grande audiência. Talvez o meu canal no YouTube ia bombar. Ia ter um monte de gente participando, falando mal e bem de mim. Mas é isso que eu quero? Uhum. É isso que me faz dormir à noite com tranquilidade? Uhum. E olha que eu durmo pouco. E eu preciso ter tranquilidade pro pouco que eu durmo. E é isso cedo. que me faz a noite dormir com tranquilidade? Não, não me faria. Uhum. Eu quero sempre ter a alegria de acordar para fazer o trabalho que eu tenho para fazer. E eu tenho essa alegria, mesmo acordando às 4h15 da manhã. E eu quero ter a tranquilidade para dormir à noite quando eu estou em casa. Muito bom. E isso só é possível se eu respeitar esses meus valores no trabalho que eu realizo. Muito legal você ter falado de valores e para algumas pessoas que acabam confundindo essa questão, e para você que está escutando, foi uma brincadeira o que eu falei de liberdade de expressão, pelo amor de Deus, né? Porque isso é muito importante a gente falar hoje em dia, né, Milton? Porque existe uma questão de ultrapassar a lei. Né, cara? Então, assim, a gente tem visto cada barbaridade e em nome dessas barbaridades que têm sido faladas, as pessoas estão falando, poxa, mas e a minha liberdade de expressão? Tem um limite, isso não é liberdade. Tem gente cometendo crime. E se você está cometendo um crime, se já ultrapassou ali o que você deve ou não deve fazer de acordo com a lei, cara, isso não é liberdade de expressão, né? Sem dúvida, sem dúvida. Essa discussão sobre a liberdade de expressão, ela é uma discussão que está presente na sociedade hoje. Há muita distorção sobre esse olhar e muitas pessoas que defendem liberdade de expressão a qualquer custo, defendem de verdade a liberdade da sua expressão, mas não a expressão do outro. Exato. E isso nós devemos ter muito cuidado também. Por quê? Porque nós precisamos ter a escuta muito aberta hoje para o que o outro está dizendo, para o contraditório. Porque também aí, de novo, uma lição que o jornalista profissional tem que ter. Também aí há um risco. Porque muitas vezes nós caímos
na prepotência de achar que a verdade está comigo. E o fato de eu ter um programa de rádio, um programa de televisão, de ter um espaço que tem dimensão, conseguir colocar lá autoridades, cobrar da autoridade determinadas coisas, me faz acreditar muitas vezes que a verdade é só a minha. E aí eu não ouço o que está acontecendo em volta. Isso é muito comum, é comum no jornalismo, é comum na vida do dia a dia, nossa vida como indivíduo na sociedade. Podemos até conversar um pouco mais sobre essa questão, porque há exercícios que a gente pode desenvolver nesse sentido, porque nós vivemos em bolhas, sim, e acreditamos que aquela é a nossa verdade. Se nós não abrirmos a nossa escuta para os outros grupos, mesmo aqueles que muitas vezes atuam de forma virulenta, agressiva contra você, para tentar compreender por que ele está reagindo daquela maneira, nós estamos perdendo grandes oportunidades. Estamos abrindo mão de conhecer outras verdades. Até para, quem sabe, o coletivo construa a sua verdade, né? Uma outra verdade diferente de toda essa que está por aí. À medida que eu digo a verdade é a minha, é o que eu estou dizendo, eu deixo de ouvir a verdade do outro. Talvez a gente tenha que falar menos, ouvir muito mais, escutar muito mais o outro, para que a gente possa realmente aprender e mudar um pouco esse cenário que nós estamos assistindo. Muito bom. Você falando de escutar mais o outro, eu ia entrar nesse mérito de escutativa, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, porque eu reparo nas conversas que eu tenho em churrasco, boteco e etc, com a galera, com amigos, parentes, etc. E é incrível que não existe, assim, existem uma série de monólogos acontecendo ao mesmo tempo, né? Uma série, e atropelamentos, e aquela bagunça, e ninguém escuta ninguém, cara. Então, a pessoa que é a favor do zero Estado, ela vai falar num tom de voz e você é a favor de um pouco de Estado, e aí você vai... O outro é total Estado, e cada um querendo impor sobre o outro, sem realmente falar assim, cara, não. Por que você é zero Estado? Por que você é um pouco Estado? Por que você é 100% Estado? Eu dificilmente vejo isso acontecer. Eu vejo mais assim, deixa eu mudar a opinião do Milton sobre isso, do que realmente eu falar, cara, da sua experiência de vida, né? Por que você acredita em B, sendo que eu acredito em A? Eu acho que não faz o menor sentido isso que você acredita. Você pode me explicar? Então, cara, como é que a gente para escutar e tem uma mentalidade um pouco mais de mudança? Tem um livro, A Mente Organizada, escrito por Daniel Levitin, é um livro dessa grossura, assim, e é muito rico de informação. Lá você encontra uma pesquisa que não é deste médico, mas ele republica esse estudo, que mostra que ao longo dos últimos 30 anos, quintuplicou a quantidade de mensagens que um indivíduo recebe durante o dia. Quintuplicou. Aí um jornalista, diante dessa pesquisa, faz aquilo que todo jornalista tem que fazer. Transforma aí essa informação numa imagem para a mente das pessoas, porque esse é um dos trabalhos do comunicador, fazer com que a pessoa enxergue. E este jornalista olha para aqueles dados e diz assim, é mais ou menos como se hoje você tivesse informações suficientes para preencher 176 jornais por dia. E aí a gente se pergunta, quem tem tempo para ler um só jornal por dia hoje? Eu até gosto que as pessoas digam ninguém, porque assim elas ouvem mais o rádio. De qualquer forma, dito isso, o fato é que nós recebemos um volume de informação muito grande. Nunca tantas pessoas falaram como nos dias atuais. Todas as pessoas encontram eco nas suas mensagens para serem transmitidas. Em contrapartida, nunca se escutou tão pouco o outro. Nós temos tanto para falar que não damos espaço para a escuta. E as respostas, muitas vezes, estão no meu silêncio ao escutar você. Eu tive a oportunidade de conhecer e fazer trabalhos juntos. O livro mais recente que eu lancei, Escute, Expresse e Fale, e não por acaso começa com escute, foi escrito com mais 3 autores. A doutora Leni Quirilos, o professor lusitano Antônio Sacavém e o franco-brasileiro Thomas Brier. Thomas Brier é um especialista em escutatória. A escutatória, primeiro, é um neologismo criado por Rubens Alves, que numa crônica diz mais ou menos o seguinte: ando pelas ruas e vejo pessoas e vejo cursos de oratória para todo lado. E fico pensando, por que não tem nenhum curso de escutatória? Quem sabe eu abro um.
já desisti. Porque tenho certeza que ninguém vai se inscrever, porque as pessoas não querem aprender a escutar. E essa é uma verdade. A partir desta verdade e desta expressão escutatória usada por Rubem Alves, o Thomas Brier começou a se aprofundar nesse tema. Ele foi um executivo, participou de 300 mil reuniões, e ele disse que a coisa que ele mais percebia nas reuniões é que as pessoas só queriam falar e ninguém queria escutar. E passou a trabalhar e se especializar nesse tema. Hoje ele realiza cursos nessa área. É um sucesso o trabalho que ele faz. E isso é um bom sinal, que é um sinal de que as pessoas perceberam a necessidade de escutar o outro, apesar de não sabermos escutar corretamente. E não é culpa nossa, não. É culpa da nossa origem. O ser humano nasceu não escutando bem. Naturalmente escutamos mal, mesmo tendo 2 orelhas para escutar. No entanto, é preciso desenvolver essa prática, porque é na escuta que eu encontro as respostas. Hoje em dia, claramente, os grandes líderes são aqueles que escutam seus colaboradores, seus parceiros de negócio, seus concorrentes. Porque é na abertura para essa escuta que o conhecimento começa a andar nas empresas. A pior coisa que pode ter dentro de uma empresa, daquele que está liderando aquela empresa, é só ele falar. Curiosamente, durante muito tempo, a gente imaginava que o líder era aquele que tinha todas as respostas. Hoje o líder é aquele que faz as melhores perguntas. Porque quando você faz uma pergunta, você abre espaço para o outro falar. Mas importante, faça a pergunta e aguarde a resposta do outro. Porque há uma tendência de nós perguntarmos, já supormos o que você vai falar e reperguntarmos. É muito comum quando se realiza um diálogo. Vou pegar uma situação muito cotidiana. Alguém diz assim para você: nossa, saí de férias, fui para Curaçao. E aí você diz: eu também já fui. Você não deu nem tempo da pessoa contar aquela experiência dela. Você já sobrepôs a sua para dizer assim: essa também, já jogou a sua carta. E você não dá tempo de ela contar a experiência que ela queria tanto dizer para você, o quanto foi prazeroso aquele momento, o que ela aprendeu por lá. Mas a gente tem uma pressa em falar à frente do outro, em dizer o que pensa. A escuta, para mim, sem dúvida, é um dos primeiros passos para que você comece a fazer o diálogo, comece a dialogar com o outro, especialmente com aqueles que são diferentes de você. Muito bom. Eu tinha comentado com você mais atrás, Rafael, sobre a história de vivermos em bolhas. Tem um trabalho feito por um psicólogo, Luiz Ernesto Meirelles, que é um psicólogo carioca que infelizmente morreu muito cedo, mas nos deixou um ensinamento que eu faço questão de levar para todos os espaços em que eu estou e em todas as minhas palestras eu trabalho com isso. Ele mostra que nós somos um indivíduo que vivemos na sociedade e no nosso entorno há um pequeno grupo de pessoas que pensam e agem como nós. Estas pessoas nós chamamos de normais. Há um grupo um pouquinho maior de pessoas que ou pensam ou agem como você, ou não pensam ou não agem como você. A estas nós damos o nome de estranhos. Há um grupo muito maior de pessoas, no entanto, na sociedade, que nem pensa e nem age como você. E a esses nós chamamos de insuportáveis. Uau. E quando eu falo insuportável, aquele que está nos acompanhando agora já deve ter trazido para sua mente a imagem de um insuportável. O insuportável pode ser o seu vizinho que estaciona o carro quase em cima da sua vaga no estacionamento. O insuportável pode ser aquele seu colega de trabalho que sempre chega mal-humorado ou que na reunião sempre questiona o que você vai fazer. O insuportável pode ser o seu parente que o visita aos domingos e não para de falar. Sempre haverá um insuportável no nosso entorno. Luiz Ernesto Meirelles nos ensina o seguinte: quando nós vivemos entre os normais, nós não aprendemos. Os normais pensam e agem como nós. O nosso conhecimento fica naquele círculo e pior, nós nos iludimos, porque são aqueles amigos da sua rede social que qualquer coisa que você coloca lá, manda coraçãozinho e palminhas. E você fica feliz. Aquilo infla você e você passa a acreditar que a verdade está ali. Quando você faz o exercício de se aproximar das outras pessoas, dos estranhos e principalmente dos insuportáveis, claro que é muito mais complexo, mais difícil,
mas você começa a aprender outras realidades. E o conhecimento, a evolução, está nesses outros grupos. Porque a partir daquele questionamento, daquela pessoa que diz, não é assim não. Você chega na reunião com um planejamento todo pronto para aquele mês. E ele olha assim, não é nada disso não. Você não tem ideia do que estão fazendo lá na concorrente e tal. E destrói tudo. E você diz, meu Deus do céu, de novo ele. Mas foi ele que fez que você refletisse e dissesse, cara, estão fazendo na concorrência isso. Então nós vamos ter que mudar isso agora. Porque se todos batessem palminha para você, no final do mês você ia se surpreender com a concorrência. Mas ele não permitiu. Então o que o Meirelles nos convida é aceite ir para esses grupos diferentes, aceite a diferença, reflita sobre ela, desenvolva o seu pensamento e crie algo novo. Aí sim nós vamos crescer. E o indivíduo se desenvolve no coletivo. Muito bom. Esse é o exercício que nós devemos fazer. Mas sim, eu estou falando isso para você, só que o tempo inteiro eu tenho de me convencer disso. Você não tem ideia do que é apresentar um programa de rádio com a caverna do diabo aberta na sua frente. A caverna do diabo é o WhatsApp. Porque ali cabe tudo. E você está dizendo uma coisa e a pessoa imediatamente discorda de você. Uhum. E a primeira tendência que a gente tem é bloqueia. Sim. Esquece. O que esse cara está pensando? Calma. Por que ele está pensando assim? Nossa. À medida que eu faço a pergunta, por que ele está pensando assim, eu já começo a mudar o meu olhar sobre aquela crítica. E aí que entra naquele ponto que eu te falei. Talvez você conversando com aquela pessoa, você vai compreender por que ela pensa daquela maneira. Por que ela está vendo, e talvez muitas vezes seja por uma generalização que ela esteja fazendo, jornalista é tudo igual, ou qualquer coisa do tipo, e a gente vai aprender nesse processo. Uhum. Não tem dúvida disso, Rafael. Só que é um exercício constante, porque não é fácil não viver em sociedade, né? Se fosse fácil, né, a gente não teria crescido tanto quanto a gente já cresceu, e eu tenho essa crença. Nós nos desenvolvemos como sociedade, sim, apesar de muitos absurdos que encontramos. Muito bom. E você tem que estar muito vazio de você mesmo também para poder fazer isso, né? Você tocou num ponto chave nesse processo, que é sair de si mesmo, esvaziar o seu ego para permitir que mais conhecimento chegue até você. Legal. Quando estamos cheios do nosso ego, não damos espaço para o outro. Legal. Você acha que, do ponto de vista de jornalismo, em geral, tá? Generalizar de vez em quando é ruim assim, mas para entender um pouco o seu ponto. Essa polarização que a gente vê hoje tá insuportável, né? Ninguém escuta ninguém mais, ou você o ultra alguma coisa ou ultra alguma coisa. Não vou ficar citando nome nem nada, que o objetivo aqui não é polêmica em cima disso. Mas se eu tenho um viés, eu vou trabalhar em cima desse viés para que a pessoa que está comunicando comigo ali, ou eu preciso pegá-la em algum ponto, no final das contas eu preciso mudar o pensamento daquela pessoa. De novo, volta um pouco na pergunta anterior. Como que entra o jornalista nessa história? Porque ele é um ser humano. Ele tem as suas convicções, ele tem o seu viés, ele tem a sua história, e ele precisa lidar com alguma pessoa ali, com um entrevistado, ou com alguém que ele está conversando, que pensa completamente diferente. Como é que você lida no seu dia a dia com as perguntas que você precisa fazer, sendo que você às vezes discorda 100% da pessoa que você está conversando? Como é que você lida com isso, cara? A imparcialidade no jornalismo é um mito. Por que é um mito? Porque, de verdade, eu nasci num meio social, fui educado de uma maneira, frequentei uma igreja, torci para um time de futebol, tive determinadas experiências culturais. Tudo isso, toda esta jornada, impacta a minha maneira de olhar o mundo. Então não tem como dizer que eu sou completamente imparcial. Show. O que eu tenho de ser é isento no momento de abordar o diferente. Você citou uma coisa aqui. Como é entrevistar uma pessoa que pensa completamente diferente de você? Eu entrevisto essa pessoa da mesma maneira que eu entrevisto aquela que pensa exatamente como eu, com respeito. Eu tenho um hábito nas minhas entrevistas, todas as vezes que eu começo a entrevista no rádio,
eu agradeço a gentileza da pessoa que aceitou o convite para falar no programa. Porque, de verdade, eu acredito nesta gentileza. A pessoa se dispor a falar no programa que você tem é uma forma de gentileza. E eu agradeço por isso. E eu agradeço por estas opiniões, que são diversas, muitas vezes das minhas, terem espaço naquele momento. Isso é fundamental. As minhas perguntas têm de ser pontuais, têm de ser questionadoras, como são em qualquer situação. Nem sempre as pessoas compreendem isso, é curioso, porque muitas vezes eu questiono pessoas que falam algo com as quais eu concordo. Mas por quê? Porque, no fundo, quando eu sou jornalista, eu tenho que abordar, fazer a pergunta, aquela pergunta que o ouvinte está imaginando. No momento que ele está lá no carro me ouvindo, ele pensa, pergunta isso, Milton. E eu tenho que perguntar. E muitas vezes eu sei que é uma pergunta que vai tirar a pessoa da zona de conforto dela, que vai talvez até incomodar a pessoa, mas vai fazê-la justificar. Eu nunca fiz uma pergunta assim, pelo menos que eu lembre, mas eu uso sempre o seguinte exemplo. Quando algumas pessoas reclamam de entrevistas que eu fiz, alguma coisa no sentido de ter sido mais forte numa pergunta, eu digo, se eu estivesse sendo acusado de roubar dinheiro de alguém, a pergunta que eu queria ouvir do meu entrevistador era, você é ladrão? E eu responderia. Porque quando você me pergunta alguma coisa, é a oportunidade de eu responder. É a pergunta que o cidadão está fazendo lá fora. Claro que é uma pergunta, essa é uma pergunta, pode ser agressiva, sem dúvida. Mas a questão não é a sua pergunta, é a maneira como eu vou responder. Quando eu pergunto para você se você é ladrão, eu te dou a oportunidade de dizer que não e justificar. E talvez, com a sua fala e a sua justificativa, você mude a mentalidade de quem esteja ouvindo e achava que você era ladrão. A pior coisa que tem quando você é acusado de alguma coisa é o silêncio. Porque o silêncio dá espaço para conspiração, dá espaço para que outras verdades se sobreponham à sua. Então, em momentos como esse, faça a pergunta que você quiser e dê oportunidade para que a pessoa responda. Eu já entrevistei pessoas sim, com as quais não concordo em nada do que estão falando. Mas a primeira coisa, e aí como você me fez essa pergunta aqui no início, né? A primeira coisa é respeitar o pensamento diferente. Por isso, sempre agradeço a generosidade da pessoa ter aceitado aquele convite. Segundo, ouvir o contraditório. O que não pode é eu só colocar no meu programa pessoas que pensam como eu. Porque aí eu não estou sendo correto no jornalismo que eu exerço. E esse é um cuidado que nós devemos ter. Respeitar o entrevistado, mesmo que ele não respeite você. Como nós temos tempo aqui, eu vou contar duas histórias para você. Boa, manda lá. Na época eu apresentava o programa CBN em São Paulo, discutia os temas da cidade de São Paulo, entrevistei um político que me deu algumas respostas. Ele sabia que ele estava me mentindo, eu sabia que ele estava mentindo, e ele sabia que eu sabia que ele estava mentindo. E eu fiquei muito incomodado com aquele posicionamento dele. E eu comecei a cobrá-lo de uma forma muito veemente e com um tom de voz muito mais alto do que o normal. A reação do ouvinte foi em favor do meu entrevistado. Uau. E viu naquela forma como eu agi naquele momento, um desrespeito ao entrevistado. Aquilo me fez refletir. Eu lembro que eu levei essa discussão, a entrevista, para um blog que eu mantenho até hoje, que é o miltonjung.com.br. E foi uma oportunidade de debater com as pessoas sobre aquele assunto. Eu aprendi a lição. Eu lembro que anos depois, ou algum tempo depois, numa série de entrevistas com candidatos ao governo do estado de São Paulo, um candidato destes nanicos que ocupam o espaço apenas por ocupar, muitas vezes tem partidos de aluguel, foi ao programa e quis dar um tom de credibilidade no programa de governo que ele tinha a apresentar. E eu fiz uma série de perguntas para ele, questionando sobre aquele programa de governo. Ele começou a subir o tom, ficar incomodado, porque eu dizia, eu não entendi o que significa isso. O senhor pode me explicar? E ele respondia, e eu voltava, porque ele não respondia de verdade o que eu queria, ou pelo menos o que eu estava perguntando. E ele foi perdendo
as estribeiras. E ele foi se incomodando com aquilo. E de repente, eu lembro que ele, naquela época se falava do mensalão, que era algo que estava relacionado ao governo federal, e ele falou em mensalão no governo do estado. Eu digo, olha, isso que o senhor está nos dizendo é uma novidade. O senhor está fazendo uma acusação contra o governo do estado de que existe um mensalão. E ele tentou desvirtuar, eu digo, não, vamos voltar, porque o senhor fez uma acusação aqui no programa contra uma autoridade dizendo que há um mensalão. Não, eu quis falar. E aí ele perdeu o controle e disse, eu estou falando de mensalão de uma forma genérica. E se levantou. E começou a me agredir verbalmente no microfone. Apontou o dedo, disse que eu era uma vergonha para o jornalismo, que ele nunca mais ia falar naquele programa, coisas do tipo. Eu fiquei sentado, ouvindo, me controlando também, evidentemente. Todos nós temos que nos controlar. E me cuidando, porque eu digo, se ele partir para cima de mim, eu tenho que me defender, né, fisicamente. Mas ele terminou de falar, de dizer as barbaridades que ele tinha para dizer, e eu perguntei para ele, o senhor quer continuar a entrevista? Vamos continuar? Ele disse, sentou para continuar a entrevista. E aí, pedi desculpas aos ouvintes pela cena que se passou e perguntei para ele de novo, o que é o mensalão genérico ao qual o senhor está se referindo? Uma tranquilidade que nem eu sabia que eu tinha diante daquela cena. O que eu quero te dizer com isso? A resposta dos ouvintes foi favorável a mim naquele momento. Sim. Ou seja, a lição que eu tirei é o seguinte, nós temos que ter respeito ao microfone. Porque se eu for agressivo com você, eu estou sendo agressivo com o ouvinte. Uhum. E eu não consigo ter as respostas que eu preciso e que é a minha função como jornalista. Então eu brigar com o entrevistado não me levará a nada, mesmo que eu não concorde nenhuma linha com o que ele esteja dizendo. Fantástico. Então esse respeito é fundamental. E essas duas histórias que eu vivenciei no CBN São Paulo foram exemplares para mim e me fizeram um entrevistador melhor, porque eu aprendi o quanto é necessário respeitar especialmente o ouvinte. Muito bom. Você já respondeu uma próxima pergunta minha, porque se tem uma coisa que me irrita profundamente, e eu imagino que talvez a vocês também, cara, eu acho que entrevistar político deve ser um porre, porque... Sem brincadeira, cara. Não existe resposta, né? É aquela enrolação. Não, vamos falar aqui das escolas. Não, veja bem, foge do assunto completamente. Fica 3 minutos falando um negócio, aí fala mal de um outro, aí joga uma coisa, alguns, né? Já jogam aquela coisa que não é verdade, que não tem fundamento. Cara, criou aquele emaranhado de coisa e a resposta não aconteceu. É mais uma curiosidade minha, e você já respondeu aqui, mas assim, eu fico curioso para saber como tentar, falar, cara, na boa, bicho, isso aqui tá um circo, tá uma palhaçada. As pessoas estão, acho, com mais senso crítico para entender, fala, cara, esse cara aqui tá dando um nó aqui, tá tentando dar nó em pingo d'água, como é que faz numa hora dessa, cara? Porque isso é muito irritante. Diz pro próprio entrevistado, o senhor não me respondeu. Eu gostaria que o senhor voltasse ao ponto. E se ele insiste em não responder, deixar claro para o ouvinte que eu sei que a resposta não foi. Mas aí uma posição do entrevistado também. Eu não posso colocar na boca do meu entrevistado a ideia que eu quero ou a resposta que eu penso. É papel dele. Agora, me cabe citar e mostrar que eu não fui ludibriado naquela resposta. Ficou claro que o senhor não tem resposta para esse assunto. E esse é um ponto que a gente tem. Mas você pode fazer isso de forma respeitosa. Você não precisa ser agressivo na hora de fazer esta abordagem. Chama a atenção. Lá nos ensinamentos da escutatória, tem 1000 coisas para a gente aprender de como escutar mais e melhor a outra pessoa. Uma das coisas, um dos ensinamentos que se tem, é que uma maneira de mostrar, dar provas de escuta, porque não basta escutar, você tem que dar provas de escuta, é usar as palavras do seu interlocutor. Então você diz algo do seguinte tipo: eu acredito que a minha ideia é muito melhor do que a sua. Quando eu vou responder a você, eu começo respondendo usando as suas palavras. Você me disse que acredita que a sua ideia é melhor do que a minha. No momento que eu faço isso,
eu uso as mesmas palavras que você usou, eu mostro para você que eu escutei, você se sente pertencente, porque aquilo te pertence, aquelas mensagens pertencem a você. Ou seja, é a prova de que eu escutei o que você disse. Portanto, aquilo que eu vou argumentar na sequência, aquilo que eu vou levar à frente, está baseado no que eu entendi que você me disse. E até te dou a oportunidade de dizer, não foi bem isso que eu falei. Mas enfim, então dar provas de escuta é importante. E nesse aspecto, a gente tem que pontuar para as pessoas. Quando você me diz alguma coisa, eu posso puxar de você e dizer o seguinte, você acabou de me dizer isso, isso e isso. Eu quero saber de você tais e tais coisas. Então, usar as palavras do outro ajuda nessa relação. Você consegue ficar mais próximo do seu entrevistado. Isso é uma técnica que você pode utilizar para tornar essa relação melhor. Nós nunca vamos conseguir retirar palavras da boca do outro se o outro não quiser proferir essas palavras. Ainda bem, porque quando se fez isso, foi a base de tortura. Exatamente. E esse não é o papel de um jornalista. Fantástico, fantástico. E o que você está dizendo se aplica bastante em empresas também, né? Essa relação do líder com a pessoa, ou da líder, né, com a pessoa liderada. Fala um pouco mais, né? Você tem várias palestras, você conversa com várias pessoas no mundo corporativo. O que você tem visto? Tem realmente mudado? A liderança tem se aberto mais, a não ser mais aquele comando-controle, aquela coisa que a gente via em ambientes, imagino também, talvez lá atrás, nos primórdios, aí, que você já deve ter visto em ambientes de redação, uma pressão que ultrapassava ali as barreiras, né, do respeito e etc e tal. Enfim, a liderança hoje está mudando ou não? Você usou o termo certo, está mudando. Nós sabemos que a realidade em muitas empresas não é essa a qual eu vou me referir e a qual nós buscamos, mas está mudando. Há um ano, eu tive a oportunidade para um congresso de fonoaudiologia em João Pessoa de fazer uma análise sobre na época, 11 anos, hoje 12 anos, em que eu apresento o programa Mundo Corporativo. E eu peguei do primeiro programa que eu gravei, em 2011, foi isso? Foi, 2011. O primeiro programa Mundo Corporativo que eu gravei foi em 2011. Esse programa tem 20 anos, 22 anos. Começou com o meu colega Heródoto Barbeiro. E em 2011, quando eu assumi o Jornal da CBN, assumi o Mundo Corporativo. Nesse período todo, entrevistei gestores, líderes, pessoal de recursos humanos, executivo, empreendedor, alucinados. Entrevistei Deus e todo mundo ali da área corporativa, com várias experiências maravilhosas, etc. E eu fiz um levantamento sobre o vocabulário do mundo corporativo. E foi muito legal, porque por uma dessas sortes que a gente tem na vida, para poder contar uma boa história, eu lembrei e eu encontrei que a minha primeira entrevista foi com um general do Exército, que na época ele coordenava um curso de liderança na FAAP. E ele falava muito do comando e controle, baseado no livro A Arte da Guerra, que é um clássico. É um clássico escrito no século V a.C., ou seja, é algo de outros tempos e que, evidentemente, tem um nível de conhecimento ainda muito aprofundado, um valor incrível, mas que precisa ser adaptado no tempo. Nós estamos falando de uma outra realidade. E num cenário de guerra, de confronto, de conflito. Foi muito legal, porque quando eu peguei aquilo ali, tinha bem essa ideia do comando e controle, do ganhar, do derrotar, do outro perder, né, da concorrência não crescer. E ao longo do tempo, diante dos vários gestores com os quais eu fui entrevistando, esse vocabulário foi mudando. Então, coisas como, no lugar da concorrência, a colaboração, a cooperação, passaram a aparecer no discurso das pessoas. Em lugar de vencer, convencer. E convencer é vencer com o outro, jamais vencer do outro.
Isso era uma mudança clara no discurso dentro das empresas, que passou a se humanizar. A ideia do líder humanizado é fundamental. A ideia de que o líder não é mais aquele que pergunta, não é mais aquele que responde, mas aquele que pergunta, ficou muito claro nesse estudo. E aí, o ápice disso foi uma entrevista que eu fiz com a Anne Verhulst Santos, que era, na época, CEO da L'Oréal aqui no Brasil. Foi a última entrevista dela como CEO da L'Oréal no Brasil, porque ela foi embora para o Canadá na semana seguinte. E ela contou uma história que eles vivenciaram na L'Oréal dentro do ambiente de trabalho durante a pandemia. Claro, a gente sabe da realidade, todo mundo em casa, reuniões de trabalho, online. E ela disse que o fato das pessoas estarem online, você via a pessoa lá dentro da casa dela, a situação crítica que todos estavam vivendo, a curiosidade de perguntar para o outro o seguinte, e aí, como é que estão as coisas aí? Era grande. Então você começava a reunião, ligava o vídeo de um, você perguntava, e aí, como é que estão as coisas? Como é que você está sobrevivendo? E o cara contava. E o cara falava. E o cara não parava de falar porque ele tinha necessidade de colocar na mesa o que ele estava vivenciando naquele momento. E eles perceberam que aquilo começou a fazer diferença nas relações. Perguntar para o outro como você está mudou a relação das pessoas dentro da empresa e na própria reunião. Porque ela lembrou o seguinte, quando nós estávamos todos presenciais, o que acontecia? Cada um chegava com a sua pastinha de Excel embaixo do braço, botava em cima da mesa, vamos começar a reunião, pauta do dia, e começava a discutir aqueles temas, você mal olhava no olho do outro, porque você estava de olho no seu computador ou na sua planilha. Exato. E eles perceberam que perguntar para o outro como você está fazia diferença. Aí alguém pode questionar, bom, então as reuniões não acabavam mais. Ao contrário, ela disse que um dos efeitos de fazer com que as pessoas se abrissem na reunião, antes de entrar no tema específico, é que, no momento em que você entrava no tema, estavam todos com ânimo mais sintonizado para compreender o que ia ser dito. Então, olha só a grande diferença. Na época do comando e controle, você não perguntava o que o outro estava sentindo. Você cobrava do outro uma tarefa. Hoje, você tem que ter essa percepção. E para mim, claramente, as empresas têm feito isso. Apesar de que ainda temos uma realidade muito dura nos ambientes de trabalho. Se atua muito mal com os colaboradores. Não por acaso, nós temos aí uma quantidade de pessoas denunciando sofrimentos de saúde mental, burnout. E o fato de termos hoje uma quantidade maior de pessoas falando em burnout é porque as coisas estão mudando. Porque antes você não podia falar. Você não tinha coragem de chegar no local de trabalho e dizer o seguinte, eu faço terapia uma vez por semana. Porque você tinha medo que aquilo era sinal de fragilidade. É um fraco, ia rir de você, né? Hoje, esse cenário mudou. Está mudando, que é o termo mais apropriado. Porque ainda temos realidades muito duras na empresa no dia a dia. Continua-se buscando resultado, continua-se em busca de meta. É necessário que a empresa dê lucro. Sem dar lucro, ela não mantém aquelas pessoas no trabalho. Agora, essa forma de liderar, o líder humanizado, ele já está se fazendo presente. Ainda tem muito líder que faz parte do que nós chamamos de tríade do mal. O psicopata, o narcisista. São líderes que usam do mal, usam da sua prepotência para crescerem. Mas esse tipo de liderança não é mais sustentável. Muito bom. E o que você diria, dentro da sua experiência, que as pessoas podem fazer em empresas que ainda têm esse ambiente? Que a liderança ainda não se tocou, não mudou, vem mudando. E essas pessoas, muitas vezes, eu falo por mim, minha trajetória onde a gente não podia falar, né? Eu falo, cara, já tive situação de cliente me pegando pelo braço e me sacolejando na mesa e berrando e socando a mesa e eu fiquei igual um boneco na mão e cheguei no trabalho absolutamente mudo. Não ia falar com absolutamente ninguém sobre isso. Então, eu aprendi nessa época, cara, fica calado porque se eu também abrir a boca eu posso ser demitido. O que você falaria para essas pessoas?
tem que mudar, mas essas pessoas também têm dificuldade de achar um outro emprego. O que fazer numa situação onde você vê essa liderança atuando de uma forma que você não gostaria? Primeiro passo, você tem que cuidar de você mesmo. Independentemente do que seja o clima organizacional, você vai ter que cuidar de você mesmo. Você não pode acreditar que o seu silêncio dentro da empresa não vai ter efeito sobre a sua saúde mental. Parênteses, eu não sou, apesar de ser Jung, eu não sou um especialista em terapia, né, na psicanálise. No entanto, a realidade é essa. Sim. Você, como indivíduo, tem que buscar ajuda. Você tem que encontrar pessoas para compartilhar aquilo. Pior coisa que pode acontecer, e aí não é só você como um colaborador da empresa, mas é no dia a dia. É você engolir aquilo que você está sentindo, não compartilhar com ninguém. Isso causa uma série de danos na sua saúde e a ciência está aí para comprovar isso. Então, o primeiro passo que você tem de fazer dentro de uma empresa que ainda mantém esse clima organizacional é cuidar de você mesmo. E perceber que você tem que ser protagonista da sua carreira. Não dá para entregar a carreira nas mãos do seu líder. Não dá mais para achar que é a empresa que vai definir qual é o seu plano de carreira. Você tem que fazer esse trabalho, você tem que ser o protagonista disso. Eu sei que mudar de emprego de um lado, fazer uma transição, não é simples, não é fácil, o mercado não está tão aberto para isso e muitas vezes nós temos que suportar determinadas necessidades. Agora, eu tenho que buscar uma proteção, nem que seja uma proteção psicológica, no sentido de estar mais bem preparado, para perceber muitas vezes, porque quando alguém na sua empresa lhe ataca, a gente tem que entender que isso diz muito mais da pessoa que está atacando do que de você. Ela faz uma crítica a você, mas isso tem muito mais a ver com ela do que com você. Muitas vezes ela está espelhando uma limitação dela própria e colocando no seu colo, querendo terceirizar aquela dor para você. Se você não tiver consciência disso, você começa a receber tudo isso e dizer o seguinte: eu não presto. Eu não sirvo para nada mesmo. E vai se boicotar. Então esse é um cuidado que a gente tem de ter. Essa busca de ajuda individual é necessária. Que bom que todo mundo pudesse ter espaço dentro da empresa, encontrar canais. E eu vejo com otimismo essa relação, porque a experiência tem mostrado que as empresas começam a abrir canais para tentar identificar isso. E isso ocorre principalmente quando os resultados não estão sendo alcançados da maneira que gostariam. E aí ela começa a perceber qual é a nossa fragilidade e, de repente, vai perceber que é na forma em que a liderança ocorre. Que bom que as empresas possam começar a abrir canais para que as pessoas levem essas demandas, levem essas angústias, levem essas dúvidas. A gente sabe que essa não é a realidade em todos os lugares, mas é fundamental que você vá buscar uma ajuda mesmo fora da empresa, porque não dá mais para conviver com isso. O preço que nós vamos pagar é muito caro. Não vale a pena. Muito bom. Queria te fazer uma pergunta com relação à diferença de gerações, né? A essas mudanças que a gente tem visto positivas, né? Você falou, vem mudando, sim, vem mudando. Agora, dentro da sua experiência, da sua vivência, acredito que hoje tem se falado mais, até dentro das casas, né? Pais e filhos, sobre todo esse assunto de estafa, de burnout, de meta, de quem você quer ser, qual é a sua identidade. As pessoas têm buscado ajudar mais, pelo menos do que eu vejo, mais se ajudarem e ajudar mais os filhos, né? Você é autor do livro É Proibido Calar, né? E você tem um trabalho que eu gostaria que você falasse também em cima disso, o trabalho que você faz com os seus filhos, com relação à ética, com relação à verdade. Existe uma educação dentro da sua família. Como que a gente pode pegar essas diferentes gerações, aprender com o que é de bom? Porque antes a gente tomava muita pancada, né? Antes era mais no... Beleza, aí eu criava casca, agora eu sou mais forte, mas por dentro eu tô me ferrando. Agora, por um lado, eu já consigo buscar mais ajuda, mas eu não sei se eu também tinha a casca que antes as pessoas tinham. Antes era o comando e controle. Antes era o comando e controle total. É como que os pais, qual é a responsabilidade que eles têm dentro de casa
para que os filhos tenham essas consciências cada vez mais, que eles não precisam passar por uma série de coisas que às vezes eles passam em silêncio? O livro ao qual você se refere chama-se É Proibido Calar, Precisamos Falar de Ética e Cidadania com os Nossos Filhos. Uhum. Dos 5 livros que eu tenho, ou pelo menos que eu tive o direito de colocar o meu nome na capa, esse é o único que não se refere especificamente à área da comunicação, à minha profissão. Esse livro eu escrevo a partir de 2 missões que eu tenho e que eu assumi. Ser pai e ser cidadão. Por isso existe esse livro, lançado, publicado em 2018, não por acaso, num ano de eleição presidencial aqui no Brasil, em que a política já estava muito acirrada no país. Na época eu fui convidado pela editora Record para escrever um livro sobre política, e eu, conversando com a editora que era responsável pelo livro, tentei convencê-la de que eu não era capacitado a falar sobre política, porque eu entendia que na época, que naquele momento, cabia muito mais a um cientista político, um cientista social, um filósofo, talvez um historiador, tratar daquele assunto pela sensibilidade do tema. Na conversa eu contei algumas das minhas experiências, falei do grande orgulho que eu tenho de ser pai. Eu sou pai de 2 jovens, hoje um com 24 e 27 anos, outro com 27 anos. Sempre tive um olhar para essa questão da paternidade muito próximo, sempre quis ser pai na minha vida, né? Sempre quis ser um pai melhor do que o meu pai, e isso não é um demérito ao meu pai, mas é por uma visão que eu tenho de que nós, pais, temos que ser melhores do que os nossos pais, senão estamos regredindo. Nós temos obrigação de evoluir, de nos adaptarmos ao tempo. E esse livro me permitiu, a primeira coisa, foi olhar para mim mesmo e olhar para esse histórico. Porque eu conhecia a história do meu avô em relação ao meu pai e do meu pai em relação a mim. Eu era muito crítico a algumas coisas que meu pai falava e fazia. Eu tive momentos difíceis com ele. Por mais que ele fosse um cara apaixonado por mim, me tivesse dado todas as oportunidades, etc., vejo nele uma pessoa incrível, que infelizmente morreu em 2019. Mas enfim, e morreu porque era o momento dele, né? E a gente tem esses momentos, a finitude está aí para nos expor isso. Mas quando eu comecei a olhar aquilo, eu tinha uma visão do meu avô também crítica, muitas vezes, do que ele fazia. Mas eu comecei a entender o seguinte, mas meu avô era o pai da época dele. E o meu pai, por mais que eu achasse que ele era duro em algumas coisas ou errava em algumas coisas, de verdade, primeiro, ele era fruto da educação que ele recebeu do meu avô, mas ele adaptou, ele melhorou coisa, ele não repetiu por completo. E eu tinha a obrigação de, com os meus filhos, evoluir também e me adaptar. Então eu sempre tive essa visão da paternidade. E tentei, na medida do possível, dentro de todas as minhas limitações, ser um pai que fosse aberto o suficiente para colocar algumas verdades e fortalecer os meus filhos para o que eles iam enfrentar, sem a necessidade de dizer que a vida é na porrada. Sem a necessidade de dizer vai lá e bate no outro. Pelo contrário, não é fácil você ter um filho que sofre de bullying e você ter que dizer para ele, vamos discutir isso aqui, não vale a pena você ir lá e responder com a mesma virulência que você está sendo atacado. Porque o olho no olho, o dente por dente, regra de Italião, é do passado. Aí eu gosto de lembrar sempre que Italião, quando surge na verdade para tentar humanizar. Porque antes, se você roubava, cortava o teu braço. Né? Quando eles diziam, ou te matava. Então quando vem Italião, é dizer assim, não, tem que ser o mesmo peso. Né? Perdeu o olho, tira o olho. Perdeu a mão, tira a mão. Olho por olho, dente por dente. Tem que ser pelo menos equilibrado. Claro que para os tempos de hoje isso não existe. Mas muitos pais ainda têm isso. O filho chega em casa e diz assim, pai, quando o filho tem abertura para dizer isso. Lá na escola, tem uns meninos lá que me tratam mal, que me agridem, então, vai lá e te vira. Quando eu digo isso para o meu filho, vai lá e te vira, eu estou dizendo para ele o seguinte, usa a mesma ética daqueles meninos, seja violento igual. Não é esse meu papel como pai. Porque a resposta para a violência não é mais violência. A resposta para a violência é a inteligência. Como que eu vou tratar essa questão? Mas primeiro, para que este meu filho chegue em casa e tenha coragem de contar o que ele está sofrendo, se abra para mim, eu tenho que criar esse espaço saudável de conversa. Caso contrário, ele vai
ou sofrer daquela violência em silêncio, com todos os impactos na saúde mental e na formação dele, que pode ter, ou muito pior. E nós temos assistido muito na sociedade atual jovens que tiram a sua vida. Que tiram a sua vida porque não encontram espaço para esse diálogo. Então nós temos obrigação, como pai, dentro das nossas casas, abrir esse espaço. Tem uma história que é uma lenda de Mahatma Gandhi, mas que vale ser contada. Mahatma Gandhi foi para um evento levado pelo seu filho no automóvel, que o deixou lá, disse que ia levar o carro para consertar na oficina e voltaria dali 1 hora. Ao fim do evento, Mahatma Gandhi foi para frente do hotel. Terminada 1 hora, o filho não voltou. Passada a 2ª hora, o filho não voltou. Ele ligou para a oficina para saber, meu filho está aí? E o dono da oficina disse, não, ele já foi embora logo. Ele chegou aqui meia hora depois e foi embora. Ele ficou esperando 3 horas. O filho voltou, apareceu com o carro. E aí ele perguntou, o que aconteceu que você atrasou? E o filho respondeu para ele, eu estava preso na oficina, pai. Aí Mahatma Gandhi disse para o filho, faz o seguinte, pode ir para casa de carro, eu vou a pé. Como, pai? Você vai a pé? Eu vou. Eu vou dar uma caminhada de 3, 4 horas até em casa, que talvez seja tempo suficiente para eu compreender e refletir onde eu errei, para não te dar o direito, para te permitir mentir para mim. Porque ele assumiu o seguinte, se meu filho está mentindo para mim, é porque eu criei uma barreira que não permitia que ele me contasse a verdade. Então deixa eu entender em mim, por que meu filho não está dizendo a verdade para mim? Muitas vezes a gente aponta o dedo para o filho, mas talvez eu não tenha dado espaço para ele me contar. Eu preciso criar esse espaço saudável de diálogo dentro da minha casa. Até porque, e você usou a palavra educação, e esse é um problema sério que nós temos de uma maneira geral, nós, pais, tendemos a terceirizar a educação. Entregamos para a escola, entregamos para a igreja, entregamos para a internet, entregamos agora para a inteligência artificial generativa. O filho pergunta uma coisa, o pai constrangido não sabe o que responder, quase manda ele ver na internet. O filho não respeita o espaço do jantar e está com seu telefone celular na mão, e eu quero que a escola proíba que ele use celular. Só que eu, como pai, não deixo de usar o meu. Então eu terceirizo, jogo para o colo do professor para que ele resolva todos os problemas que eu não consigo resolver dentro de casa. E o pobre do professor, com todas as suas limitações e todo o seu conteúdo a ser compartilhado, acaba tendo uma missão muito maior do que teria. A escola é importante nesse processo de educação, não faz parte da jornada da educação. Mas essa educação está dentro de casa, ela começa dentro de casa. No momento em que eu terceirizo isso, eu entrego para os outros. E eu perco completamente o controle. E talvez eu vá me surpreender amanhã do que meu filho faz e pensa. Porque eu nunca dei espaço para ouvir o que ele faz e o que ele pensa. Eu nunca tentei entender por que ele faz e pensa dessa maneira. Isso é muito importante. Isso a gente pode levar para a vida nas empresas. Porque hoje nós vivemos com 4, 5 gerações no mesmo espaço. E eu tenho que ter muito cuidado que com 40 anos de profissão eu não seja prepotente o suficiente para não aprender com aquele jovem que acabou de chegar e saber absolutamente tudo sobre como eu posso explorar o ChatGPT. E eu não estou dando ouvidos para ele. O que esse piá, o que esse guri, como eu diria lá no Rio Grande do Sul, está dando palpite aqui? E muitas vezes é esse guri que tem uma vivência no seu ambiente, onde nasceu, etc., onde frequenta, que pode colaborar com o meu trabalho. Lá no passado, lá no Rio Grande do Sul, quando eu trabalhei no SBT, junto com um cara chamado Afonso Lix, que era um jornalista que eu sempre respeitei muito, o Afonso Lix sempre dizia assim, que é uma expressão que só cabe para o Rio Grande do Sul, tá? Ele dizia assim, não tem pauta sem Rua da Praia. A Rua da Praia principal, ou era a principal rua de comércio de Porto Alegre. Então, todas as pessoas passeavam, andavam na Rua da Praia. As pessoas se encontravam na Rua da Praia. E era lá o local em que você convivia com os outros, trocava informação. E o que ele queria dizer é o seguinte, o jornalista dentro da redação não tem pauta.
Claro que nós vamos lembrar que nós estamos vivendo, era uma época que não havia rede social, não havia internet, não havia a plataforma digital. Mas você tem que ir para a rua da praia, ver as pessoas, conversar com as pessoas, entender o que elas estão passando, e aí você vem para a redação e traz a pauta. Tanto é que ele aplicou um modelo dentro do SBT, lá quando a gente foi montar um telejornal, que para mim foi uma grande experiência, uma grata experiência. Nós éramos um grupo muito pequeno de jornalistas, e na hora da reunião de pauta, a gente tinha uma reunião de pauta no iniciozinho da tarde, ele chamava os funcionários da área de serviço, pessoal da área comercial e outros funcionários do administrativo que quisessem participar da reunião. E lá a gente discutia os temas. E cada uma daquelas pessoas trazia a sua experiência. Então, a senhora que servia o café era a senhora que vivia na periferia, uma periferia que eu não conhecia e que tinha uma outra realidade. E ela, então, esse é um cuidado que eu tenho que ter, porque eu tenho vieses, evidentemente que eu tenho, todos nós temos, e eu não posso me pautar pelo meu viés, em nenhuma situação. Eu tenho que compreender o primeiro, identificar esse meu viés, admitir a existência dele, e depois tentar corrigi-lo e buscar a visão dos outros. Então são exercícios que nós temos que fazer no dia a dia. Eu acabei saindo de dentro de casa, passei pela escola e fui parar numa redação de jornal, mas esse é o cenário que eu tenho para você. Fantástico. E o que são as organizações, se não um reflexo dos seres humanos que são criados dentro das suas casas, né? A gente não está falando de organização de comando e controle, uma educação rígida, né? E em muitos países também, cenários de guerra e etc. A forma como se ensinava com nomes e expressões relacionados a isso, né? Então, cara, o que vai ser diferente numa empresa se isso não é diferente dentro da casa? Quanto tempo, quantas vezes nós já ouvimos a expressão, no meu tempo não era assim. Não era mesmo. Ainda bem. Ainda bem. Porque no tempo de hoje, temos muito mais avanço tecnológico à disposição, temos outros conhecimentos à disposição, a sociedade de alguma maneira evoluiu. O seu passado é importante, é uma referência, mas não é a solução para o futuro. A gente precisa ter noção disso, porque muitas vezes usamos as soluções do passado acreditando que vamos fazer um novo futuro. E não vamos fazer. Estaremos repetindo os erros. Pior até, porque talvez aquela solução que eu encontrei lá no início da minha carreira, na década de 80, se eu aplicar hoje, eu vou ter prejuízos. Muito provavelmente terei prejuízos. Sim. É claro que aprendizados daquele tempo me servem até hoje. Eu contei para vocês, se você ainda lembra, você que está nos acompanhando, lá no início dessa nossa conversa, eu contei para vocês que eu fui aprender a respeitar o microfone quando eu era pequenininho. Isso é uma história do meu passado. Mas o meu passado é uma referência, mas necessariamente não é a solução para o futuro. Boa. E Milton, como que as lideranças humanizadas podem ajudar as pessoas que não encontram nas suas casas um ambiente humanizado, sem ser também invasivo, né? E respeitar ali o limite da pessoa? Porque, cara, a empresa... A galera acha que você liga uma chave, né? E agora, no dia anterior, brigou com a esposa, no dia... meia hora depois ali ou no dia seguinte, você tem que apresentar uma reunião muito importante e tem que ter uma áurea, né? Tem que... Cara, ou então o cara aconteceu uma coisa maravilhosa, ele vai chegar no dia do trabalho dele completamente contaminado no bom sentido com aquilo que aconteceu. Então, as pessoas vivem aí nos seus diversos mundos. Como que uma liderança pode fazer para contribuir para essas pessoas que ainda têm um ambiente que não é tão evoluído, digamos? São dois aspectos. A primeira parte que você me fala é o quanto essa empresa pode colaborar para essa pessoa que chega na empresa, mas não teve esta educação a qual nos referimos. Esse é um primeiro passo. O líder educador. O papel do líder é fundamental nesse processo. Esse líder humanizado que nós estamos falando tem uma série de outros crachás pendurados no peito dele. E o líder educador é uma delas. Muitas vezes é este cara dentro da empresa que vai trazer uma orientação para aquele jovem que acabou de chegar e que necessariamente não teve na sua casa, na escola, na sua formação, a informação necessária ou as habilidades necessárias, especialmente aquelas habilidades emocionais para o ambiente de trabalho. E cabe ao líder compreender isso
identificar isso e buscar formas de fazer com que esta pessoa tenha este conhecimento à sua disposição. Talvez até, ao perceber que, dependendo do tamanho da empresa, seja necessário levar aqueles grupos para workshops, para reuniões, para programas de treinamento, para desenvolver. É claro que o ideal é que a gente encontre pessoas já preparadas, que já tragam toda esta bagagem, mas não é a realidade. Sim. E nós temos este papel de desenvolver, de permitir que as pessoas desenvolvam a sua inteligência emocional, que desenvolvam o seu conhecimento no ambiente de trabalho. Também se presta para isso. A nossa responsabilidade é muito grande. A segunda parte do que você chama atenção, que é extremamente importante, é o fato que nós precisamos compreender que no momento em que eu entro na empresa e coloco o crachá, eu não deixei de ser quem eu sou. Eu trago comigo toda a minha história e toda a minha cultura. Meus problemas, meus boletos para pagar, meus pets doentes, meus gatos doentes. Tudo eu levo para dentro da empresa. E nós temos que saber conviver com isso. Porque o meu colega de trabalho também. E aí, antes de eu pensar que aquele colega que hoje não está nem olhando para mim direito, naquela sala de trabalho na qual a gente sempre se encontra, não é porque eu fiz alguma coisa contra ele, não é porque eu tenho um problema, ele talvez tenha um problema. Será que eu não tenho uma chance de, lá no café, tentar ouvi-lo? E ele só teria o desejo mesmo de te contar um pouco do que ele passou, talvez até tentar tirar uma dúvida com você. De novo, voltamos à ideia da escuta. Às vezes uma escuta bem feita faz com que aquela pessoa que nem estava te olhando mais passe a compreender melhor quem é você, passe a se relacionar melhor com você, porque percebe que você está disposto a ouvi-lo respeitosamente e entendendo o momento daquela pessoa. Porque nós precisamos pensar nisso. E não é porque você sai do trabalho e chega em casa depois que mudou tudo, muda, como você disse, a chavinha. Nós somos um ser integral e tudo isso impacta a nossa vida. Não existe o pai bonzinho, o católico legal e o chefe crápula. Você é um só. E muitas vezes, entre nós, ou dentro de nós, temos todos esses personagens. Sim. E nós devemos saber equilibrar essas peças, porque somos resultado de uma série de culturas e conhecimentos que nos impactam no cotidiano e que nos formam. E nós temos que ter consciência para isso. Ainda hoje, numa entrevista, conversando com uma consultora de empresas, eu comentei para ela o seguinte: quando alguém assume o papel de chefe, ou assume o papel de liderança dentro da empresa, o primeiro presente que essa pessoa deveria receber é um espelho. Porque você tem que se olhar o dia inteiro no espelho para se identificar, ter conhecimento de como você age, de como você reage, do que você está fazendo. Olhar para si mesmo é fundamental para que você seja esse líder humanizado. Muito bom. Meu caro, para a gente encerrar aqui, eu queria te fazer uma pergunta. O que ninguém te perguntou sobre a sua carreira que você adoraria responder? Cara, primeiro eu vou confessar para você o seguinte. Esse sempre foi um desejo meu, fazer essa pergunta para todos os meus entrevistados. Eu cheguei a testar essa fórmula num programa que eu fiz durante um determinado tempo, quando a CBN lançou o CBN Young Professional, que era um mundo corporativo dos jovens, que era pegar essa turma que está surgindo no mercado aí com grande sucesso, gente muito nova, e para que elas contassem as suas experiências. E lá eu fazia para todas elas essa pergunta. Qual a resposta que você quer dar para uma pergunta que eu não lhe fiz? Curiosamente, eu usei esse mesmo método com os 3 companheiros meus do livro Escute, Expresse e Fale. Porque nesse livro nós reunimos 4 profissionais, cada um de uma área da comunicação. Eles tiveram alguns encontros, desses encontros saiu algum conteúdo. A partir desse conteúdo, eu fiz entrevistas individuais com cada um deles para que a gente fosse aumentando o número de informação e pudesse transformar tudo aquilo num livro. E para todos eles, ao final, eu fazia exatamente essa pergunta. Eu estou contando toda essa história para você porque eu estou fazendo o papel daquele político que
recebe uma pergunta e não sabe o que responder. Então eu contei toda essa história para você, porque eu tô aqui pensando cá com os meus botões, qual foi a pergunta que nunca me fizeram? Eu vou responder para você. Nunca me perguntaram, eu não sei se você sabe dessa curiosidade, mas eu compartilho com vocês que estão aqui. Lá na minha formação, uma das coisas que impactaram muito a minha vida foi o time para o qual eu torço. Eu nasci no Rio Grande do Sul, vizinho ao Estádio Olímpico, que é o estádio do Grêmio. Eu fui forjado no pátio do estádio do Grêmio. Um lugar que nós temos a prepotência de chamar Pórtico dos Campeões, o Largo dos Campeões. Eu fui forjado ali dentro. Não foi num clube social, não foi necessariamente numa igreja, apesar de eu ser um católico praticante, foi ali dentro. Todos os dias, praticamente, eu ia para lá, e lá dentro eu conheci pessoas, lá dentro eu aprendi alguns valores, lá dentro eu pratiquei esporte, o esporte é algo que é fundamental na sua vida, na sua formação, eu vejo isso como extremamente importante nessa construção que a gente tem. Então aquilo foi muito impactante para mim. Algumas pessoas foram essenciais, tive pessoas que me fizeram reatar relações com meu pai, né, de momentos difíceis que eu estava vivendo com ele. Então, tudo aquilo foi muito impactante. O Grêmio faz parte da minha vida, por isso eu sou um apaixonado pelo Grêmio. E eu falo isso, sempre falei abertamente, mesmo lá na época do Rio Grande do Sul, quando eu trabalhei no esporte, que havia uma divisão, sempre houve uma divisão muito grande dos clubes. Eu trabalhei, por exemplo, como setorista do Internacional e eu jogava basquete no Grêmio. E fui muito respeitado por isso, respeitava as pessoas, soube dividir. Nunca me perguntaram se alguma vez eu vestia a camisa do Internacional. Eita. Nunca me perguntaram isso. Mas eu não quero te fazer essa pergunta, não, porque eu não quero que você responda isso. Senão os gremistas não há problema nenhum. Vão ficar muito chateados. Mas pela primeira vez eu vou dizer, então, que eu usei a camisa do Inter 2 vezes na minha vida. Oh, meu Deus. Na primeira, foi quando eu aprendi a ser gremista. E eu não era consciente do que eu estava fazendo. Uhum. Eu tinha 6 anos, um primo colorado me colocou a camisa do Inter, fez eu entrar em casa cantando o hino do Inter, um segundo hino do Inter que se chamava Papai era o maior, papai que é o tal, é colorado, etc e tal. E aí seguiu o hino, que eu não vou lembrar mais. Naquele ano, 1969, tinha 6 anos, o Internacional tinha sido campeão gaúcho depois de 7 anos que o Grêmio era campeão. Então você imagina que para os gremistas foi uma grande decepção. Esperava o octacampeonato. E eu cheguei em casa com a camisa do Inter cantando essa música sem saber, eu não tinha a menor noção do que era aquilo. E estava com uma bandeirinha do Inter na mão. Meu primo fez o trabalho completo. Meu pai pegou a bandeirinha e bateu em mim. Coisa que não se faz mais hoje. Aquilo parecia uma lenda de família, aquelas histórias de família, e eu fui saber, já adulto, já morando aqui em São Paulo, que era verdade, que aquilo realmente aconteceu. Eu sempre achei que era uma brincadeira, que não tinha acontecido. Mas tudo bem, é passado, aprendi a ser gremista ali, né? Mas eu usei a camisa do Inter depois de uma segunda vez, e isso é uma coisa que eu nunca falei pra ninguém. Eu joguei basquete 13 anos. O primeiro ano da minha vida foi pelo Internacional de Porto Alegre, por curioso que seja, porque não havia basquete no Grêmio, só havia basquete, tinha basquete em vários outros lugares, mas o Internacional eu morava do lado do Olímpico, e alguns quarteirões da minha casa ficava o estádio antigo do Internacional, o estádio dos Eucaliptos, onde tinha escolinha de basquete. E minha mãe cometeu o absurdo de me inscrever lá. E eu fui, treinei, joguei 1 ano com a camisa do Inter. Era uma coisa curiosa, porque todo mundo sabia que eu era gremista. Mas aquilo me ensinou a ser tolerante também. Porque o maior amigo que eu tenho no Rio Grande do Sul, a pessoa que eu preservei, na verdade, não é que eu mais gosto, mas que eu preservei, indo embora de lá, tantos anos, etc., era um colorado. Olha. E nós sempre convivemos. Um brinca com o outro. E a gente sabe trabalhar com isso, sabe dividir isso. Isso é fundamental na vida. Muito bom. Porque também não dá para você... eu sei que muita gente não admite, por exemplo, que vai usar a cor do outro time, coisas desse tipo. Eu acho isso uma grande bobagem. Né? Eu brinco muito com essas coisas, evidentemente. Sim, eu torço desesperadamente pelo meu Grêmio. Sim, eu seco o Inter. Eu não nego isso.
Mas, gente, isso não é a nossa vida. Sim. Né? Isso não diz quem nós somos, isso não define o nosso caráter. E é fundamental, então, a gente aprender essa lição. Então, a pergunta que nunca tinha me feito é essa: você já usou a camisa do Inter? E eu te respondo, sim, 2 vezes na minha vida. Descobrimos, então, mas... Nem por isso eu deixei de ser gremista, nem por isso. Pelo contrário. E eu aprendi que roxo, a mais bonita é a camisa do Grêmio. Roxo não. Tricolor. Tricolor. Azul, preta e branca. Eu escuto, às vezes, quando o Grêmio perde os seus programas, sempre alguém dá uma cornetada, né? Sempre começa ali, a gente paga. Oh, meu Deus, um pouco frustrado e tal, mas vida que segue, preciso fazer o programa. Sem dúvida. Milton, sem palavras, você falou da questão da generosidade quando você convida as pessoas, né, para o seu programa e você exerceu hoje uma grande generosidade aqui, abrindo mão do seu tempo, podia estar trabalhando com a família ou fazendo qualquer outra coisa, então me sinto muito honrado, eu respeito muito a você como, não só como profissional, mas como pessoa também, por ter visto pelo menos parte dessa sua trajetória, aquilo que você passa, aquilo que você ensina para as pessoas e... Quando eu te vi a primeira vez lá no YouTube, eu falei, não, meu Deus, não queria ter visto, mas é muito legal também ver. Tão feio assim. Não, é um galazão, porra. Para aí. Essa coisa do rádio é muito curiosa, né? Porque as pessoas ouvem você e constroem uma imagem durante muito tempo. Claro que hoje, com toda a tecnologia, isso se quebrou. Ainda tem muita gente que só te ouve, né? Eu, por exemplo, já tive 2 surpresas, assim. Primeiro, o fato de eu ser Jung, muita gente que só ouve o sobrenome pensa que é japonês, quando na verdade é alemão. Sim. Né? Mas eu já tive uma pessoa que me viu no balcão do hotel, viu eu dando meu nome, disse assim, você que é do rádio? Eu digo, é. E ele era um japonês. Ele disse assim, eu sempre achei que você fosse da colônia, da comunidade. Eu digo, desculpa, eu não sou. Né? Eu sou alemão, tal. Deve ter causado uma frustração. E a segunda... o fato de eu ter uma voz mais grossa, tal, mais potente, etc. A pessoa sempre faz a imagem de um cara muito grande, alto, gordo, tal. E eu sempre digo para as pessoas, não, eu não sou alto, gordo e bonito. Eu só sou bonito. Muito bom. Mas enfim, claro que é uma brincadeira. Maravilha. Mas é isso, porque a voz constrói uma imagem. Né? A voz tem uma representação muito intensa. Mas eu te agradeço pela oportunidade que você me dá, de verdade. Eu estar aqui, eu não estou deixando de fazer outras coisas, eu estou ganhando muitas coisas. Que bom. Porque me permite também refletir sobre o que eu penso, sobre o que eu falo e como eu falo. Comunicação é algo que você aprende no cotidiano. As pessoas, às vezes, vão para um curso de 3, 4 dias e acham que dali vão sair, aprender a sua oratória. Mestre da oratória. Mestre da oratória. Na verdade, comunicação se aprende no dia a dia, falando, sendo crítico consigo mesmo. De novo, pensamento crítico, que é o grande ensinamento que nós temos na atualidade. Então, todas essas oportunidades para mim são grandes. Né? E uma oportunidade como essa eu não posso perder nunca. Quem me deixaria falando tanto se não num podcast ou num videocast? E os videocasts e os podcasts abriram esse espaço. Foi uma transformação. Sim. Eu vejo esse produto que nós estamos fazendo aqui hoje como um produto do rádio. Essa é uma outra discussão que a gente pode ter, inclusive. Porque o rádio tem seus limites, tem suas limitações. O tempo, o caráter comercial, muitas vezes, que te exige determinado tempo, determinado espaço, etc. E há limites, porque você tem que criar uma grade de programação. O podcast te dá esta liberdade. E por isso ele é esse sucesso. Boa. Sem nunca perder a noção de que ele, mesmo com vídeo, é um produto do rádio. O conhecimento do rádio faz um podcast de sucesso. E eu faço questão de ocupar esses espaços, porque é uma grande oportunidade que a gente tem, sim, de aprender e de também levar à frente aí um conhecimento que você adquire durante a vida. É uma missão nossa. Assim como você, na área em que você atua, ter aberto esse espaço, é uma forma de cumprir a sua missão, de levar o seu conhecimento à frente, fazer com que os outros aprendam aquilo que você teve a oportunidade. Nós somos privilegiados. Todos que aprenderam alguma coisa na vida, tiveram espaço, seja pela educação, seja pela família, seja pelo que for, somos privilegiados. E nós temos, então, a obrigação também de levar esse conhecimento à frente. Por isso eu agradeço de coração aí a oportunidade, a generosidade de você abrir esse espaço para mim e a você que pacientemente me ouviu até agora. Muito bom. Galera,
não tenho o que dizer dessa aula. Obrigado mais uma vez, Milton. Obrigado a você que está nos assistindo. Compartilhe esse conteúdo com as pessoas, porque o que a gente escutou aqui sobre essa escutativa, sobre a nova liderança, sobre os novos comportamentos, sobre o que fazer dentro da nossa casa também foi uma aula verdadeira e genuína aqui. Obrigado mais uma vez. Milhões! Pessoal, nosso grande objetivo é trazer conteúdo de qualidade para vocês, sem tecniquez e de uma forma que você consiga compreender. Então, a única coisa que a gente te pede é para curtir esse vídeo, comentar, para nos falar como que esse vídeo te ajudou, porque, consequentemente, você vai nos ajudar a alcançar outras pessoas também.